Bom dia, queridos. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Bem-vindo, então, à EBD de hoje, né, da CIB Luz. Espero que vocês tenham um dia agradável, né, e que possamos agora, então, conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, certo? Que vocês possam já ter tomado um café da manhã gostoso, né, que estejam aí em sua casa se protegendo, amém? Que Deus então hoje nos ilumine, que nos ajude nessa caminhada, né? Que possamos ter uma vida, né, e um dia entregue na mão do Senhor. Amém? O nosso tema de hoje, né, da lição de hoje, ele vai tratar do mordomo infiel. E aí, assim, essa palavra, né, mordomo, não é uma palavra muito comum nos dias de hoje. A gente não usa muito essa palavra. Mas o mordomo é aquele que administra, né? É o administrador. E aí pode ser o administrador de uma casa, pode ser o administrador, de um modo geral, daquele que cuida, né, dos bens do seu senhor. E aí, em relação à mordomia, né, mordomo cristão, é aquele que cuida das casas dos bens de Deus, né, que pode ser os bens materiais ou os bens espirituais. E aí, em relação aos bens materiais, a gente pode falar daquele que cuida, por exemplo, do templo, né? Esse seria o mordomo, né, que está relacionado aos bens materiais, né, ao cuidado dos bens materiais. E em relação aos bens espirituais, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, né, daquele que cuida das coisas espirituais da igreja. Né, a gente pode falar, por exemplo, o diácono, né? Os diáconos, eles são uma das pessoas, né? São lideranças que cuidam, né? Da questão espiritual da igreja, né? Aquele que está sempre voltado para a questão das orações, né? Aquele que tem é aquele que é o responsável, por exemplo, de estar lidando com as vidas da igreja. Então, por exemplo, se tem alguém que precisa de uma visita, que precisa de alguma presença espiritualizada, né? Se não, o pastor geralmente são os diáconos que acompanham, né, uma família ou alguém que esteja precisando. Então isso é um cuidado. E aí, nesse sentido a gente vai falar de cuidado espiritual. É aquele que está cuidando do que é de Deus, né? E está então fazendo o seu trabalho. E então esse mordomo é aquele que cuida, né? Que administra tudo o que é do Senhor. Então Deus ele vai nos entregar, né, esses bens e vai dizer que nós sejamos vigilantes e zelosos. Né? Vigilante é estar o tempo inteiro vigiando para a gente não cair em tentação e fazer alguma coisa, né, que possa fazer com que a gente não seja zeloso, né, com as coisas de Deus. E aí, por exemplo, a gente justamente vai falar do mordomo que foi infiel, e esse mordomo que foi infiel, ele cometeu alguns deslizes. E aí, assim, Deus vai falar para a gente ter cuidado com isso, vai falar para que a gente seja zeloso, né? E aí, zeloso é aquele que tem cuidado, né? Aquele que tem, assim, um carinho muito especial por aquilo que está sendo colocado nas mãos dele, para que ele possa cuidar, seja de um patrimônio, né, material, seja de um patrimônio, né, espiritual. Então, o mordomo é esse, né, que vai cuidar dessa relação aí, da prática do amor, né? Por quê? Porque Deus vai falar para a gente o seguinte, né, que Jesus coloca até quando ele vai conversar, né, com os discípulos, ele vai falar o seguinte, ele vai falar: amarás teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E aí, assim, quando Jesus fala isso, né, isso é cuidado. E aí, cuidado com as coisas de Deus e com as coisas do próximo, né? E aí, assim, amar é um cuidado que a gente precisa ter, né? Ter cuidado com as pessoas, amar a todos. E aí, até o próximo pode ser alguém da família, pode ser algum parente, pode ser alguém que esteja precisando, um vizinho, ou mesmo alguém que esteja em situações, por exemplo, de rua, né? Uma pessoa que esteja passando por alguma situação muito complicada. E um morador de rua, por exemplo, pode ser o meu próximo. E aí Deus diz isso, né? Que nós devemos amá-los, né? Como a nós mesmos, que geralmente a gente gosta da gente, gosta das coisas que a gente tem e tudo mais, então assim, a gente ama a gente. Mas se Deus fala, então por isso que ele fala, né, amarás teu próximo. Por quê? O teu próximo como a ti mesmo.
Então, como eu gosto de mim, eu preciso gostar do outro. Isso é cuidado. E aí a gente precisa ser zeloso, né? Zeloso com essas questões, né? De amor inclusive. E aí na lição de hoje, né, que está lá em Lucas 16, de 1 a 13, vai justamente nos falar sobre isso, de uma parábola que Jesus conta de um mordomo que foi infiel, né? Ele foi um administrador do seu senhor, mas que ele não soube administrar bem aquilo que foi lhe ordenado. E aí é muito interessante porque a gente para pensar assim, quando alguma coisa é ordenada a gente, né, que a gente precisa então a ter uma responsabilidade sobre aquilo, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com as coisas de Deus, porque em geral, né, por exemplo, se você é lá na sua casa, você tem uma responsabilidade e você não faz bem feito, por exemplo, quem mora com você, seu pai, sua mãe e tal, pode chamar sua atenção, pode dizer que você não fez com carinho, que você não fez com cuidado, que fez mal feito, enfim, tem toda uma questão. Mas com as coisas de Deus, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente, na verdade, tem que fazer o melhor jeito, né? O que eu tenho doado para Deus, né? Qual é a questão? E aí, essa doação, ela não está só relacionada a bens materiais, ela está relacionada em bens espirituais. E aí, assim, nessa doação, sou eu, né, enquanto pessoa que posso me doar, e aí doar num projeto, né, de Deus é doar para o trabalho de Deus, né? Então aí assim é uma questão para a gente pensar, o que eu tenho feito, né, na obra do Senhor para que eu possa estar acumulando riquezas no céu, né? O que eu tenho feito para a obra de Deus? Qual é o meu testemunho? Qual é aquilo que eu tenho desenvolvido? E aí é tanto com o próximo quanto no trabalho, né, da igreja de um modo geral, né? Então, por exemplo, se você tá na igreja, e aí a parábola vai dizer até muito sobre isso, né? Que, o texto vai falar sobre isso, porque assim, às vezes você tem uma situação, por exemplo, onde você vai para a igreja todos os domingos, mas isso não te garante que você está sendo fiel a Deus, né? Porque ser fiel é você estar com Ele, na presença dEle, mas entregando a tua vida a Ele. E entregar a sua vida é continuar no testemunho, é dar testemunho, né, sobre a tua vida, que você é salvo em Cristo, né? Por isso você foi transformado, mas também fazendo a obra de Deus. E aí fazendo a obra é trabalhar na igreja, né? Tá envolvido com as coisas de Deus. Então assim, vocês ainda são muito pequenos, né, muito jovens, mas aos poucos vão ser proposto para vocês algum tipo de trabalho para que vocês possam estar organizados e servindo a obra do Senhor. Então, por exemplo, se a igreja está envolvida, né, com uma atividade social, em uma festa, por exemplo, que vai se arrecadar fundos, por exemplo, para as missões mundiais ou missões nacionais, né? Como é que você está envolvido nesse trabalho? Né? Então vai ter a festa, você vai participar, vai divulgar entre os seus amigos, vai falar, vai falar que é legal, vai participar lá no dia, ajudando a vender alguma coisa, né? Então isso é estar envolvido, né? Isso é fazer a obra. E aí Deus vai justamente chamar a nossa atenção, porque nós não devemos só ser cristãos, né, de irmos ao culto no domingo. Cultuar a Deus é importante em primeiro lugar. Porém, nós precisamos, para manter a obra do Senhor, continuarmos trabalhando na obra. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Né? E aí, a parábola então vai falar sobre isso, né? Que a parábola nos conta a história de um mordomo que não soube administrar os bens do seu senhor. E ao final Jesus pergunta, como é que é possível alguém que administra mal os seus bens administrar as riquezas do Senhor? O que acontece, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que vocês ainda são muito jovens, vocês não administram ainda a questão do dinheiro de vocês.
Se você, por exemplo, conhece alguém ou tem algum parente e tal, que você percebe assim que ele não consegue administrar o seu próprio salário, né? Então, por exemplo, gasta mais do que o que ganha, né? Como é que é possível essa pessoa participar da obra do Senhor, administrando aquilo que é de Deus, se ele não consegue administrar a própria vida, né? Então, o que acontece? Jesus vai chamar a atenção, dizer o seguinte, que essa pessoa está valorizando muito mais o dinheiro, né, do que a Deus. E ele vai nos dizer que nós não devemos, né, servir a dois senhores, porque quem serve a Deus não pode ter idolatria ao dinheiro, né? Então é importante que a gente precise separar essas situações. Não estou dizendo que ter coisas, né, e que ter dinheiro é ruim, muito pelo contrário, faz-nos bem e é importante para a nossa sobrevivência. Porém, nós precisamos ter cuidados, né? Cuidados não de valorizar muito mais o ter do que o ser. Né? E nós precisamos, então, doar a nossa vida a Deus. Né? Então é importante que a gente trabalhe nessa perspectiva, né, de estarmos sempre entregando aquilo que nós sabemos. E aí o bem, né, espiritual são os nossos dons, né, está relacionado também aos nossos dons. O que eu sei fazer e que eu posso ajudar na obra do Senhor? Né? Então Deus vai chamar a atenção disso, né, que servo, né, ou melhor, que mordomo é aquele que serve ao Senhor, que está ali administrando as coisas do Senhor, né? E está relacionado aos bens, né? Bens no sentido de bens e também e aí bem está relacionado também aos dons. O que eu sei fazer e eu posso ajudar, né, na obra do Senhor. Então todos nós temos algum dom e que devemos sempre estar disponibilizando para continuar o reino dos céus, né? Continuar e divulgar, né, o que Jesus veio à Terra e nos ensinou, e que possamos então ter essa palavra, né, em nosso coração, que possamos acreditar cada dia mais, né, que os bens eles não são para acumular riqueza na terra, mas sim no céu, e que a gente possa estar trabalhando em prol da obra do Senhor. Amém, irmãos? Eu desejo a vocês um bom domingo. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês hoje nessa lição, né? E que vocês possam então estar, né, estudando um pouco mais. O texto bíblico que a gente estudou hoje foi Lucas, Lucas 16, né, de 1 a 13, que vocês leiam durante a semana e que cada dia da semana vocês entreguem a vida de vocês a Deus, que possam estar tirando um versículo da semana para vocês poderem estar lendo, né, e tendo um contato mais íntimo com o Senhor, porque é isso que Ele quer de nós, que sejamos íntimos com eles, que possamos ter um diálogo com Ele. Amém? Um bom domingo a todos e que o Senhor esteja conosco. Amém?